Olá! Na aula de hoje estudaremos dois exercícios que tratam do tema de espelhos, tanto planos quanto esféricos. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje trabalharemos dois exercícios que vão tratar do tema de espelhos, tanto plano quanto curvos ou esféricos. Questão 1. Na questão 1, a gente tem um desenho aqui esquematizando um prédio, um espelho no chão e uma criança. Nessa questão, nos é informado que a altura do prédio é h, o comprimento do espelho é 3,2 metros e a distância da criança até o prédio é 3,6 metros. Também nos é dado que a altura da criança é 1,5 metro. Agora, a questão nos pede o valor numérico da altura do prédio h. Bom, esse é um caso simples de reflexão, ou seja, de reflexão de raios luminosos em espelhos planos. Veremos aqui geometricamente como se deu essa situação, essa reflexão. Aqui no quadro se encontram representados dois triângulos. Repare, no triângulo, esse lado aqui é tido como a altura do prédio, esse lado como o comprimento do espelho, e essa hipotenusa é a trajetória do nosso raio. Ou seja, o raio vem, incide aqui e continua aqui. Repare que, por ser uma reflexão, esses dois ângulos aqui, alfa, são iguais. Agora, esse outro triângulo aqui é composto por esse lado, que vai ser a continuação do nosso raio luminoso, esse lado aqui, que é a altura da criança, 1,5 metro, e esse lado aqui, que é a distância da criança até a extremidade do nosso espelho. Portanto, substituindo os valores que nos foram dados, a gente sabe que a altura desse lado é h, o comprimento desse lado é 3,2, o comprimento desse lado é 0,4 e o comprimento desse lado aqui é 1,5. Vale ressaltar que todas as medidas aqui representadas nos nossos triângulos estão em metros. Agora, tendo aqui esses dois ângulos alfa, como a gente pode obter ângulos aqui dentro dos nossos triângulos? Repare que esse ângulo e esse ângulo são ângulos alternos e internos. A mesma coisa vale para esse ângulo e esse ângulo. Portanto, a gente sabe que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui dos nossos dois triângulos equivalem a alfa graus e são iguais. Portanto, a gente pode tirar uma relação geométrica daqui com base nesses ângulos aqui que são iguais, ou seja, sabendo que esses triângulos aqui são triângulos retângulos, porque o prédio e a criança estão perpendiculares ao solo, a gente pode tirar matematicamente desse desenho que a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente desse triângulo, ou seja, 0,4 sobre 1,5, mas também vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente desse triângulo maior aqui, ou seja, igual a 3,2 sobre h. Portanto, a gente obteve essa igualdade aqui, 0,4 sobre 1,5 igual a 3,2 sobre h. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse h multiplicando e essa fração dividindo para esse lado. A gente vai obter que h vai ser igual a 3,2, que multiplica o inverso dessa fração aqui. Ou seja, h vai ser igual a 3,2 vezes 1,5 dividido por 0,4. Fazendo essa conta, resolvendo essa fração, a gente obtém que h vai ser igual a 12 metros. Questão 2. Um homem situado a 2 metros do vértice de um espelho esférico visa a sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Item A, qual é a sua distância focal? Item B, o espelho é côncavo ou convexo? Começaremos pelo item A. Nos foi informado que a ampliação do espelho foi igual a 3 vezes. E também nos foi informado que a imagem é direita. Ou seja, a gente pode dizer que a ampliação nesse caso é 3 positivo. Portanto, menos P' sobre P, que é a fórmula que a gente estudou na aula de referencial gaussiano para a ampliação linear, vai ser igual a 3 positivo. Portanto, a gente pode obter que P' sobre 2 negativo vai ser igual a 3, e dessa forma, P' vai ser igual a menos 6 metros. Portanto, tendo P
2 metros e P' menos 6 metros, a gente pode usar a equação de Gauss para obter o valor da nossa distância focal. Portanto, 1 sobre F, que vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' pela equação de Gauss, a gente vai representar aqui o nosso 1 sobre F como 1 meio menos 1 sexto, que vai ser igual a 3 menos 1 dividido por 6, que vai ser igual a 1 terço. Portanto, 1 sobre F igual a 1 terço, F vai ser igual a 3 metros positivos. Portanto, respondendo à letra A, a distância focal é de 3 metros. Mas repare, como a gente obteve uma distância focal positiva, ou seja, 3 metros positivos, a gente responde também o item B, que pergunta se o espelho é côncavo ou convexo. Sabendo que a distância focal é maior que zero, ou seja, positiva, a gente pode informar com precisão que o espelho é um espelho côncavo, é um espelho esférico do tipo côncavo. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que os espelhos, tanto plano quanto convexos, são questões que podem envolver tanto mais geometria, como é o caso aqui do espelho plano da questão 1, como também podem envolver mais fórmulas e interpretações físicas a respeito do sinal de cada variável, como é o caso da questão 2, que trata de espelhos esféricos. Muito obrigado.